Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Vivencializando. Hoje eu vou dar o passo a passo de como abrir sua conveniência. E eu estou falando aqui da maneira legal, isto é, como é que você vai conseguir ali fazer seu cadastro, CNPJ, etc. O que é necessário para você abrir uma conveniência. Já tem vídeos aqui falando sobre o que você precisa de estoque inicial, equipamentos, outras coisas. Hoje é a parte burocrática. Segunda-feira. Hoje é o dia que eu fecho cedo, né? O único dia que a conveniência está fechando ainda na segunda-feira, que é a folga do menino que trabalha aqui de noite. Mas eu não estou colocando ninguém para tirar a folga dele, nem eu estou tirando a folga dele, porque primeiro eu preciso descansar e para estar ali de noite, né? É uma situação um pouco delicada, tem que ter uma pessoa muito de confiança ali. Então não encontrei nenhum folguista ainda. Então por enquanto, estão 24 horas todos os dias, com exceção da segunda-feira, que fechamos às 10 horas. Às 10 horas eu recolho e vou descansar. Mas vamos direto para o vídeo. Vamos começar a falar um pouquinho, vou sentar, que é um papo aí bem interessante. Eu, não, primeiramente, vou logo falando, não sou contador, então qualquer besteira que eu falar aí, pessoal, pode corrigir à vontade nos comentários. Eu vou passar a visão de como foi o meu dia a dia, né? Como é que eu fui abrir a conveniência de forma legal assim, para ter o CNPJ, se eu comecei com o CPF, se eu faço compras no CPF, se eu sou MEI, se eu sou simples no ME, enfim, tudo isso eu vou estar contando sobre a minha experiência. Então, pessoal, eu vou fazer o vídeo aqui do meu jeito, né, como sempre improvisado. Fiz uma colinha aqui, né, tá na tela aqui, então a gente vai trocando papo. Quando eu precisar pegar um ponto aqui eu vou pegar. E tô recolhido aqui no caixa para que a gente possa bater esse papo. Vamos lá. Primeiramente, assim, né, quando eu resolvi abrir a empresa, procurei um ponto aqui, e esse ponto, ele precisava estar registrado ali na prefeitura para eu conseguir emitir o alvará. Só que esse ponto estava ainda num processo de conseguir ali a questão do IPTU, que eu precisava do registro, e aí eu não conseguia abrir a empresa como microempresa, ME, né? Porque eu já queria abrir como microempresa, já ali com registro, etc. Mas não consegui, né? Eu e o contador tentamos de tudo, mas não tinha, porque ainda tinha que fazer regularizar aqui. O dono do prédio precisava regularizar algumas coisas. Mas isso acabou sendo uma bênção, sabe? Porque eu vou estar explicando aqui, né? O ME tem uma carga tributária maior, né? Mesmo que pequena ali no início, mas tem. E o MEI, você paga por mês um valor, mas tem algumas restrições. Mas nesse início me ajudou bastante, até para eu conhecer o negócio, né, não ficar muito preocupado ali com tributação, pagava uma taxa por mês, mas logo eu tive que me adaptar, né? Então logo revelando aqui, quando eu fui abrir a empresa, não consegui pelo ME, mas fui pelo MEI. Então o meu contador me ajudou, né, a abrir o MEI. Não precisa de contador para abrir o MEI, você pode abrir pela internet mesmo, então você já economiza o contador, mas como eu já tenho um parceiro ali, uma pessoa que me ajuda, as pessoas da contabilidade me ajudou. Abriu o MEI e daí eu comecei a trabalhar, né? Consegui fazer minhas primeiras compras, né? Eu comecei algumas compras ali iniciais a nível de CPF mesmo, né? Ali antes de eu abrir a loja mesmo, vou já colocar o estoque ali, faltando uns 2 semanas, comecei a comprar mercadoria. Como ainda o CNPJ ainda estava em processo ali, se eu conseguiria abrir o MEI, o ME ou não, por causa do alvará de funcionamento. Mas aí eu já fui comprando via CPF. De repente, né, a gente desistiu, não, vamos pelo ME aqui, depois a gente tenta resolver o negócio. Aliás, vamos pelo MEI e depois nós vamos ver como é que faz para abrir, né, transferir ali preço para ME. Então, abri o MEI, aí no MEI eu fiquei pagando 80 e poucos reais por mês, né? Mas você tem um limite de faturamento ali, que é de 81 mil reais por ano, que dá cerca de 6.750 por mês, né? E aí é o grande empecilho para quem quer crescer, né? Tipo, 6 mil reais para um ramo como o nosso, né? De conveniência, adega, essas coisas que a margem é muito baixa, você precisa vender muito para ter um lucro bom, entendeu? Muito mesmo, muito mesmo. 6 mil reais, se você colocar ali que ganha cerca de 30%, olha o valor risório que vai dar. Faça seus cálculos aí que eu não vou fazer a calculadora não.
mas é muito pouco, não dá para sustentar, por exemplo, uma estrutura dessa com aluguel, luz, funcionário, etc. E aí é um grande problema. No começo, eu comecei ali, né, aqui dentro, mas uma pessoa provisória ali, freelancer e tal, me ajudando para que eu pudesse também, né, conseguir ter esse horário estendido, né? No começo eu abria às 9 e fechava às 2 da manhã. E aí tinha que ter uma pessoa me ajudando. E aí foi um grande problema da coisa, né? Comecei a vender e aí você tem que fazer certas coisas ali para conseguir estar dentro do MEI, né? Se é que você me entende. O faturamento ali da sua maquininha é muito rastreado ali pelo governo. Então se você passar tudo pela maquininha ali, vai ser detectado que você está gastando muito e no final o que vai acontecer? Vai ser bloqueado o seu MEI. Mas aí fui seguindo, fiquei aí um mês e pouco, 45 dias como MEI, né, para que eu pudesse iniciar, né, as atividades. Eu tive que ir para o MEI porque eu não conseguia abrir ME justamente por causa do alvará, mas foi o tempo que foi o desenrolar aqui da legalização do prédio junto à prefeitura. E aí eu consegui o número de IPTU e, consequentemente, consegui dar entrada ali para que fosse ME dentro do Simples Nacional. E essa aí foi uma virada de chave, porque aí eu pude abrir mais o faturamento. O Simples Nacional, quanto mais você fatura, maior é o imposto ali, mas no início cobra, eu acho que em torno de 4%. Enfim, você pode pesquisar melhor aí na internet ou consultar com um contador para entender melhor. Porque tributação também não é muito minha área, sabe? Apesar que eu tento ficar de olho ali e tal, etc, mas tributação deixo muito pro contador. Então, pessoal, eu tive que fazer essa transição. E foi um momento que eu já entendi o negócio ali, 45 dias, tal, vendo as dificuldades, vendo que vendia mais, a margem de lucro, eu testando ali, ó, iniciei com a margem de lucro, conhecendo o mercado aqui, o que estava saindo, eu consegui ali reajustar, incrementar esse imposto dentro dos meus preços, dentro da minha precificação, e assim não ter prejuízo. No começo, eu fui ser MEI e depois, automaticamente ali, depois de um tempo, poucos dias, né, menos de 2 meses, tive que ir para ME. Então, pessoal, o MEI ali tem a vantagem de você fazer o cadastro totalmente online, né, não depender de contador nem nada, né, você só informa seus dados pessoais, rapidinho ele está liberado, né. Já o ME, você precisa ter um contador ali, porque tem imposto, essas coisas, e obrigatoriamente precisa ter um contador. Você precisa definir o tipo de empresa ali, se é limitada, tal, etc. Precisa ter registro de junta comercial, né, o CNPJ ali na Receita Federal, né, assim como o MEI. Precisa de uma inscrição estadual, mas o MEI também consegue, isso aí depende de estado para estado em relação à tributação. Eu consegui minha inscrição estadual. Sem isso você não compra, né, você não consegue comprar ali da indústria e tal, porque precisa emitir ali a nota fiscal, né? A indústria vai emitir para você, ele precisa da sua inscrição estadual para essa questão de tributação. A questão de local, com o ME você pode utilizar sua casa, né? Ou um ponto comercial para você utilizar aí o seu comércio. O ME precisa ter um ponto comercial regularizado, então foi essa dificuldade que eu passei na inicial, que eu contei aqui no início do vídeo. Então, depois de regularizado, eu consegui abrir o ME. Precisa ter contrato do aluguel, sempre tive, né? E fazer a questão do alvará, né? A prefeitura precisa emitir o alvará, e aí muda de cidade para cidade, como é que você emite isso. Mas de qualquer forma é uma burocracia, né? Que foi fácil para mim, o contador desenrolou, mas é mais uma burocracia, uma taxa a mais para pagar. E falando em alvará, né? Como eu falei, o MEI ali, ele dispensa a questão do alvará. É considerado algo de baixo risco ali, né? Então o MEI não precisa, mas tem prefeituras que ainda exigem. Então também precisa consultar melhor sobre isso quando você for abrir sua conveniência. Já o ME, ele vai precisar do alvará de funcionamento, como eu falei, vigilância sanitária e bombeiros. Tudo isso precisa ser emitido. Então vocês já vão pesando aí na balança, né? Dependendo do porte da conveniência que você for abrir, como é que vai ser inicialmente. Você abre MEI ou você abre ME. Se eu for dar um conselho, eu aconselho abrir como MEI, inicialmente. Mas fique muito atento. Você tem que saber trabalhar
de uma maneira que às vezes, né, não é o ideal, legalmente falando, em relação à sua maquininha, em relação à nota de entrada, né, tudo isso o governo vai olhando ali, ó, se você estiver comprando demais, vendendo de menos, ele vai desconfiar, entendeu? Então é uma coisa um pouquinho complicada. Não posso falar muita coisa aqui desses macetes, digamos assim, iniciais, e nem recomendo que fique assim por muito tempo, mas para iniciar talvez faça sentido. Então você avalia aí o que seria melhor. Então, pessoal, para não deixar o vídeo muito longo, eu posso considerar que o MEI é uma alternativa muito boa para iniciar, porque é muito fácil de abrir e muito fácil de fechar se der errado. Então, se você estiver testando ali, não vai ter muita burocracia, sabe? Por acaso, eu montei uma conveniência, mas aí, né, isso não é para mim, ou não vai dar certo aqui, sei lá, por algum motivo. Você fecha lá o MEI também facilmente. Então, o MEI ele tem essa parte que não tem tanta burocracia, né? O imposto é baixo, então sua gestão contábil você mesmo vai fazer, porque você só precisa pagar aquela taxa, independente de imposto, não precisa estar verificando se o imposto é monofásico, se o imposto tem algum tipo de, sei lá, alíquota, qual o valor desse imposto de cada embutido, em cada produto ali, né? Uma alíquota diferente uma da outra. Então, é muito simples você abrir um MEI e gerir sua empresa ali sozinho nesses primeiros meses, mas a partir que o faturamento aumentar, ou se você já, desde o início, quer fazer uma coisa que fature muito alto, então eu recomendo você começar lá com o ME. E aí você vai precisar ter algumas coisas aí, como contador, né? O contador é importante, ele vai lhe ajudar muito, né? É obrigatório ter, mas fora da obrigação também vai lhe ajudar muito, porque cada nota que você for receber, cada coisa ali que você for vender, né? O faturamento ali, passa por ele vai saber gerir melhor isso, né? Tem que olhar muito ali a categoria do produto, né? Como eu falei, um produto pode ser monofásico, por exemplo, cerveja, né? Cerveja monofásico, ele é tributado na indústria, então você que vende cerveja aí na sua conveniência não precisa pagar imposto novamente sobre a cerveja, porque ela já foi tributada inicialmente. Então a tributação está toda na indústria. Então tem esses detalhes ali que você vai ter que entender ou ter um contador bom ali para estar lhe dando esse tipo de suporte. Então, pessoal, esse vídeo eu não quis trazer um tutorial ali e tal, isso já tem muito, e tem contador para fazer isso, né? Você botar na internet, procurar, quero abrir uma conveniência, passo a passo ali, legal, vai ter um contador lhe explicando. Então, essas pessoas são qualificadas, estudaram para isso, então você pode seguir o passo a passo que eles passaram. Aqui foi um vídeo mais para falar sobre minha experiência, né? E dar algumas dicas para vocês de como abrir uma conveniência e da melhor forma possível aí, né, para ter o seu CNPJ, ter acesso a fazer compras com o seu CNPJ, que é legal. Eu particularmente acho muito interessante, acho bom você ter acesso, principalmente à indústria ali, né? Ainda depende muito de atacado, etc. Às vezes vou no atacadão também, mas não com tanta frequência, né, esses atacarejos. Mas às vezes tem distribuidor ali que são muito bons, tem preços muito acessíveis, indústria também. Então, às vezes fica melhor pegar da indústria do que passar pelo atacado. Outros produtos, lógico, o atacado é melhor também. Mas, por exemplo, toda semana eu estou fazendo cadastro de empresas novas que o cara vem, o vendedor vem aqui, vê que eu vendo o produto dele. Aí, faço cadastro comigo, o preço tá bom? Se o preço estiver bom, eu compro direto com ele. Então, eu aumento minha lucratividade, mantenho o preço igual que eu vendia quando pegava, sei lá, no atacado, com valor um pouco mais alto. Aí eu compro direto da indústria ou de uma distribuidora com preço mais baixo e aumento minha lucratividade, tá vendo? Então tudo isso também faz parte de uma estratégia de crescimento aí do seu faturamento, do seu lucro e tudo mais. Se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e deixe seu comentário. Vamos trocar essa ideia. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!